O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas. Acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro. Damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Está começando mais uma edição especial do Jornal PT Brasil e você vai acompanhar uma entrevista especial sobre o Dia da Consciência Negra, além de reportagens sobre os investimentos e reforço no SUS e a tecnologia desenvolvida para analisar projetos legislativos com foco na igualdade de gênero. Hoje é quinta-feira, 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, e o Jornal PT Brasil já começou. Olá para vocês, quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Marcelo e Nayane. Aproveite e deixe seu comentário aqui na nossa programação e a gente abre essa edição falando sobre o Dia da Consciência Negra, conversando com a Romilda Pisani, integrante do Fórum Nacional de Mulheres Negras do PT e também presidente do Fórum Permanente das entidades do Movimento Negro de Mato Grosso do Sul. Boa tarde, Romilda. Obrigado pela participação aqui com a gente. Boa tarde. Eu que agradeço essa oportunidade de estarmos juntos hoje, dia 20 de novembro. Romilda, queria começar perguntando então para a senhora, né? Essa data ela é um marco na luta aí pela reafirmação histórica, né? De que maneira você avalia os avanços de igualdade racial no governo Lula, né? Especialmente depois de anos de retrocesso aí no governo Bolsonaro? Eu avalio de forma muito positiva, porque nós conseguimos identificar e conseguimos trazer para esse lugar de visibilidade todas as conquistas a partir das políticas públicas implementadas pelo governo federal, pelo nosso governo do Partido dos Trabalhadores. E isso é muito bom, ou seja, quando se apresenta a proposta para que pessoas jovens possam estudar, concluir o ensino médio, tendo um recurso mensal, e isso é um incentivo maravilhoso, porque nós sabemos que grande parte da evasão escolar, ela se dá a partir da população negra, a partir dos jovens negros. Ou seja, a transformação ela está sendo cuidada, e cuidada com carinho a partir do governo. Na sua avaliação, quais dessas ações pelo governo federal tiveram maior impacto real no dia a dia das mulheres negras, principalmente as periféricas no Brasil? Todas as políticas apresentadas, elas entrelaçam umas às outras.
mas não podemos deixar de citar aqui a educação. Quando falamos de cotas para negros e negras nas universidades, quando falamos de cota nos serviços públicos, nós estamos falando de ocupação de espaço, nós estamos falando de reconhecimento, né, dessa população, e isso se faz muito importante, e eu até digo mais, não haverá retrocesso. A política apresentada a partir do governo Lula, ela nos deu e nos dá o direito de contribuirmos para que outros venham, e isso é muito importante. As cotas, elas já mudaram a cara social desse país. O que antes era muito pouco, hoje já podemos ver em um número maior, ou seria o número de pessoas negras dentro das universidades, o número de pessoas jovens negras estudando e concluindo o ensino médio, o número de profissionais negros. E isso não tem como impedir, certo? Não haverá retrocesso. Então, nós podemos ver em vários segmentos da sociedade, essas políticas públicas, elas se apresentam de diversas formas e a população negra consegue identificar isso. Nós precisamos de mais? Precisamos, porque estamos falando da maior população negra fora do continente africano. Mas as políticas a nós apresentadas, essas políticas têm sido usadas e têm tido um ótimo resultado. Romilda, pegando um pouco carona nisso que a senhora comentou, a senhora tem mais de 25 anos aí de militância, né, na causa das mulheres negras, e olhando para todo esse percurso na sua história aí de militância, o que a senhora enxerga que mudou institucionalmente, simbolicamente, para as mulheres negras com o retorno do PT ao governo federal? Primeiro que institucionalmente foram criados mecanismos, órgãos governamentais, aonde as pautas da população negra, elas foram trazidas para esse lugar de evidência. E isso é muito importante, ou seria as referências. Muda-se como, por exemplo, quando se apresenta os ministros, as ministras. Nós temos 2 ministras negras e isso é muito importante, é muito positivo, porque daí não só está apresentando uma pessoa negra, mas também está apresentando uma mulher, está apresentando pessoas que vieram e que contribuem com as pautas específicas da população negra. Muda-se todo o pensar. Quando nós passamos a ter o 20 de novembro como feriado nacional, nós estamos dizendo para esse Brasil que nós reconhecemos essa população. Esse governo, ele está dizendo que reconhece a participação histórica e social desta população nessa sociedade. E por máximo que para alguns essa não é uma pauta prioritária, ainda assim, no dia 20 de novembro, vai ter que se questionar, 20 de novembro por quê? 20 de novembro, dia de Zumbi dos Palmares. E quem foi Zumbi dos Palmares? Ou seria, ainda que não haja uma total aceitação sobre esse feriado, sobre essas políticas, não há como negar a participação histórica, social e o reconhecimento dessa participação, dessa história a partir do governo federal. Romilda, a senhora mencionou a questão aí da não aceitação por parte da população em relação a essa data, né? A importância também da participação na história do Brasil, né? Dos negros. E eu queria justamente perguntar para a senhora de que forma a mulher negra deve reagir, deve agir com a questão do preconceito, do racismo e também da misoginia que a gente acompanha aí, principalmente da extrema-direita, né? Nós estamos falando a realidade, né? Nós estamos falando de que sim, existe uma parcela nesse país, uma parcela de pessoas nesse país que não aceitam a fala sobre a democracia racial, sobre a democracia racial. Existe um grupo de pessoas que entende-se que os direitos a existirem, só eles podem ter acesso. É reconhecer isso.
E ao reconhecer isso, enquanto mulher negra, enquanto mulher periférica, enquanto mulher presente nessa sociedade, é reconhecer que os seus direitos têm que ser respeitados, é buscar mecanismos para diminuir esse sistema racista que insiste em colocar invisibilizar essas mulheres negras. É procurar os seus direitos, seja nos conselhos estaduais dos direitos do negro, seja nas delegacias. A melhor forma de combater é a denúncia. Nós temos leis que nos garantem. É buscar esse instrumento em especial para, então, tentar combater esse racismo que está presente nos mais diversos espaços e presente também no dia a dia. É o dia após dia, lutando contra esse racismo. E a mulher negra, ela tem essa história com essa sociedade, ou essa sociedade para com a mulher negra, em relação ao racismo. É o racismo por ser mulher preta, é o racismo por ser uma mulher periférica, é o racismo a partir da violência doméstica, é o racismo a partir do feminicídio. Nós precisamos combater tudo isso com o instrumento principal, que é a justiça. Nós temos leis, nós temos um governo que contribui para que esses mecanismos sejam acessados e, a partir disso, com certeza faremos a diferença. Nós temos órgãos governamentais que podem contribuir de forma mais direta. Hoje, nacionalmente, você pode ir num órgão da OAB, nesse órgão tem os espaços dos advogados, as comissões de combate ao racismo, aonde você pode, a partir dessas comissões, buscar esse assessoramento jurídico e fazer a sua denúncia. E vários outros órgãos que estão colocados para a sociedade acessar quando se sentirem violados nos seus direitos, em especial as mulheres. Romilda, em relação ao combate à violência de gênero e também racial, o que a senhora enxerga que ainda precisa ser ampliado e de que forma o movimento negro ele pode consolidar essas políticas? Bom, primeiro eu digo que o movimento negro, ele é um movimento educador. Ao longo dos anos, todas as conquistas que nós, enquanto população negra, tivemos, é com base da luta do movimento negro. E é um espaço provocador. O movimento negro, ele é provocador, ele provoca reflexões e também ações. A forma que eu encontro para contribuir com que as questões sejam mais vistas é exatamente fazermos dos nossos espaços de luta. É o diálogo. Nada sobrepassa o diálogo, a conversa, porque é a partir dele que também nós passamos a ter o conhecimento. É buscar os seus direitos. As mulheres negras, nós, né, porque daí essas mulheres negras das quais eu faço parte, nós estamos à margem dessa sociedade por conta de um sistema racista. E o conhecimento é um mecanismo do qual nós precisamos nos empoderarmos, nós precisamos nos apropriarmos desse mecanismo porque ele liberta. E ele libertando, ele vai com certeza contribuir com que outras gerações não passem pelo que estamos passando e que as que nos antecederam passaram. Esse é o processo e esse é o caminho. O conhecimento. Romilda, para finalizar, já que a senhora comentou dessa questão das que já passaram e também lutaram, no Dia da Consciência Negra muito se fala sobre legado, sobre memória, sobre resistência, né? Que mensagem você deixaria para as mulheres negras que estão começando agora na militância, né? Especialmente aquelas que, como você um dia, né, vieram das periferias e estão descobrindo a sua identidade racial? Primeiro que é muito importante esse descobrimento, a língua deu uma travada. É muito importante esse descobrimento porque quando você se apresenta como sendo uma pessoa negra, você está dizendo para a sociedade que você está disposta a lutar. Ou seria, é uma afirmação política. E nós precisamos que mais pessoas se afirmem politicamente, porque esse país é um país negro.
Quando falamos que mais de 52% da sociedade desse país é afrodescendente, nós estamos dizendo que esse país é negro, que essa cultura é negra, que essa culinária é negra. Não tenho por que negar essa origem. É se colocar para a sociedade, se apresentar como negro e fazer parte desse processo de luta, porque com isso nós acreditamos que iremos sim mudar essa sociedade e contribuir com que essa sociedade de fato seja igualitária, de fato que se exista uma igualdade racial, de fato que se exista direitos que possam ser acessados a partir de simples atitudes e não a partir de luta, a partir de dor. Nós, enquanto militantes do movimento negro, acreditamos que esse dia ainda há de chegar, a partir de lutas que já houveram, a partir de lutas que continuam e a partir de uma prosperidade, juntando tudo em ações do qual, com certeza, revolucionará esse país. Para as mulheres negras que estão nos assistindo, eu digo que se assumam, venham com a gente para a luta, porque nós estamos falando de nós, mas em especial nós estamos falando do restante da nação e do futuro dessa nação, porque nós somos a maior população desse país, merecemos, queremos respeito e visibilidade. Romilda, queria agradecer muito a sua participação e parabenizar pela sua atuação aí nessa missão com bastante resistência. Obrigado, viu? Muito obrigada. E que hoje, dia 20 de novembro, seja um dia não só para celebrar, porque temos sim muito o que celebrar, em especial a partir do governo Lula, mas nós temos essa data também como reflexão. Então, reflita para você não negro, reflita sobre as suas ações, o que você tem feito para diminuir o racismo no cotidiano das pessoas. Obrigado. Então, está aí a participação da Romilda Pisani, integrante do Fórum Nacional de Mulheres Negras do PT, falando sobre essa data importante, data que, inclusive, foi promulgada pelo presidente Lula. A gente lembra que o ano passado foi a primeira data que foi reconhecida como feriado nacional pelo presidente Lula. A gente segue o Jornal PT Brasil contando para vocês que a Justiça do Rio Grande do Norte suspendeu por liminar a decisão de julgamento que poderia cassar o mandato da vereadora Brisa Brack, do PT do Rio Grande do Norte, marcada para essa terça-feira. A decisão reconhece irregularidades no processo, já que Brisa foi notificada menos de 24 horas antes da sessão, quando o regimento interno da Câmara e o decreto de lei garantem um prazo mínimo de 72 horas para a defesa. A cassação foi proposta por setores da extrema-direita da Câmara, que tentam transformar o evento cultural O Rolê Vermelho em ato partidário, apesar de todas as testemunhas e técnicos da FUNCAT, instituição municipal que cuida da gestão cultural da cidade de Natal, confirmarem que não houve ilegalidade, pedido de voto ou promoção partidária. A vereadora também não recebeu recursos, já que os artistas renunciaram aos cachês e não houve qualquer dano ao erário. O caso tem gerado mobilização nas redes e nas ruas. A governadora Fátima Bezerra, a deputada federal Natália Bonavides, a estadual Divaneide, além do presidente do PT, Edinho Silva, afirmam que Brisa é alvo de perseguição política e violência política de gênero. A secretária nacional de Mulheres, Anne Moura, reforça que há um movimento nacional de ataques a mandatárias femininas do PT. O partido seguirá na defesa do mandato popular de Brisa Brack. E a tecnologia vem se expandindo cada dia mais e agora uma inteligência artificial está sendo usada para monitorar projetos legislativos com foco na igualdade de gênero. O Instituto Asmina lançou neste mês a inteligência artificial Quitéria. A ferramenta digital de inteligência artificial foi projetada para analisar, classificar e avaliar proposições legislativas com foco nas questões de gênero e direitos das meninas, mulheres e pessoas LGBTQIAPN+. A IA feminista coleta, interpreta e classifica esse conteúdo considerando seus potenciais impactos, bem como dimensões de raça, classe, orientação sexual e outros aspectos interseccionais.
Segundo a plataforma Elas no Congresso, que também pertence ao Instituto Asmina, a ferramenta Quitéria usou dados públicos do Congresso Nacional para monitorar a igualdade de gênero no poder legislativo e identificou que cerca de 1 em cada 4 propostas mapeadas atacam os direitos das mulheres. Desde 2019, a ferramenta já analisou mais de 2.400 propostas. Em análise quantitativa, o estudo também revelou que o PT é o partido que mais apresentou projetos favoráveis ao público-alvo mapeado, com 250 propostas apresentadas. Janaína Oliveira, secretária nacional LGBT do PT, destacou o papel crucial do projeto Quitéria e a luta do Partido dos Trabalhadores na conquista dos direitos das mulheres e da população LGBTQIAPN+. Nos últimos anos, a tecnologia tem se tornado uma aliada fundamental na defesa dos direitos humanos e um exemplo inspirador disso é a iniciativa do Instituto Asmina, que desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial feminista. A IA foi projetada para analisar, classificar e avaliar projetos de lei com foco nas questões de gênero e nos direitos das meninas, mulheres e pessoas LGBTQIA+. O mais interessante é que essa tecnologia não apenas organiza dados, ela revela padrões, expõe prioridades e ajuda a compreender como o parlamento brasileiro tem atuado diante dessas pautas tão urgentes. A partir dos levantamentos feitos pela IA, o resultado chama atenção. O PT é o partido que mais apresenta projetos de leis favoráveis ao público-alvo analisado, demonstrando maior alinhamento com políticas de proteção, promoção da igualdade e enfrentamento às violências. Essa é uma ferramenta que fortalece o debate público, qualifica o monitoramento das políticas legislativas e amplia a capacidade da sociedade de acompanhar com mais transparência quem realmente está comprometido com a agenda de direitos. A IA mostra que quando a tecnologia se une ao compromisso político e social, a democracia se torna mais forte. E isso garante direito para todos, todas e todos. Parabéns ao Instituto. E parabéns ao Partido dos Trabalhadores por sempre estar comprometido com a luta da população brasileira. E a gente vai para o intervalo rapidinho, fica por aí que a gente já volta. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante, também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4h na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Estamos de volta com o jornal PT Brasil. E em um momento em que o Brasil recoloca a saúde pública entre suas prioridades, o governo Lula acelera ações que já impactam o dia a dia dos brasileiros. Do reforço à rede materno-infantil, à medicina de alta precisão, passando pelos atendimentos em grandes eventos e pelas carretas que levam especialistas a quem mais precisa, o Ministério da Saúde apresenta medidas que fortalecem um SUS mais moderno, forte e próximo da população. Vamos às novidades. Eu não tenho dúvida nenhuma que hoje nós estamos entrando numa nova era de inovação para o SUS e para a saúde do nosso país. Esse projeto, a ideia, a construção, o processo de implementação dessa rede nacional de serviços inteligentes, hospitais inteligentes, para o Brasil, e ela sendo liderada pelo SUS, como disse aqui o ministro Arthur Quioro, tem um peso e um papel enorme, não só para o SUS, mas para a saúde brasileira. Quando a gente está falando aqui, nós não estamos falando só de construção
de hospitais, de modernização de UTIs, de modernização de hospitais que já existem, né? Nós estamos falando de um movimento de incorporação tecnológica, de parcerias de transferência tecnológica, que quer posicionar para o Brasil duas questões fundamentais. Primeiro, que a população brasileira tenha acesso a essa verdadeira revolução tecnológica. O que nos move, antes de mais nada, é que o povo brasileiro tenha acesso ao que tem de melhor do ponto de vista tecnológico para a gestão e para o cuidado nos hospitais daquilo que a gente está vendo no mundo. O que nos move é que o Brasil, com esse movimento, vai construir hospitais, vai construir conhecimento sobre isso, vai gerar emprego e vai atrair e construir empresas que produzem esses equipamentos, vai construir no campo das nossas universidades, né? E por isso a importância da relação com as universidades, com os nossos institutos de ciência e tecnologia, produção de conhecimento sobre isso. Nós queremos fincar o nosso pé, né, nessa verdadeira revolução tecnológica que está acontecendo em alguns hospitais do mundo e que o Brasil quer fazer parte dela, né? E o SUS liderar isso. Bom, a gente viu aí a fala do ministro Padilha, mas agora sim a gente vai então acompanhar uma reportagem trazendo todas essas novidades do SUS. Vamos lá. Oi, Matheus, muito boa tarde para você aí de casa. Pois é, o Ministério da Saúde anunciou um conjunto de ações que reforçam uma nova fase de investimentos no SUS. É uma fase marcada pela expansão de serviços, modernização tecnológica e uma maior presença do Estado em regiões com vazios assistenciais. Vamos para a nossa primeira novidade? Bom, após um incêndio que atingiu a maternidade do Hospital Geral Dr. César Caus, em Fortaleza, o governo Lula autorizou o repasse emergencial de 28 milhões de reais para reforçar o atendimento materno-infantil no estado. Além do apoio financeiro, estão sendo abertos 285 novos leitos obstétricos e neonatais, distribuídos entre o Hospital Universitário do Ceará, o Hospital da Mulher e o Gonzaguinha de Messejana. Segundo o Ministério da Saúde, a transferência rápida e segura de 187 pacientes, incluindo gestantes e recém-nascidos, reforça aí a eficiência da rede pública em situações de crise. A desocupação emergencial mobilizou cerca de 200 profissionais em menos de 12 horas. Bom, já em São Paulo, foi assinada a parceria para a construção do primeiro hospital inteligente do SUS, um centro tecnológico de urgência e emergência que fará parte de uma rede nacional de saúde de alta precisão. O investimento previsto é de 1,7 bilhão de reais com recursos viabilizados pelo Banco do BRICS. O projeto integra o programa Agora Tem Especialistas e traz para o SUS tecnologias como inteligência artificial, análise avançada de dados e sistemas de resposta rápida, aprimorando o atendimento em casos graves e reduzindo o tempo entre o diagnóstico e o tratamento. E em Belém do Pará, a saúde do governo Lula também, claro, se destacou, né? Durante a COP30, o SUS registrou quase 2.000 atendimentos em menos de 2 semanas. A maioria dos casos clínicos foram resolvidos ali mesmo pelas equipes que permaneceram de prontidão 24 horas. Vale lembrar que nada disso ali comprometeu o funcionamento regular da rede local. Um hospital de campanha da Força Nacional do SUS concentrou 30% dos atendimentos, reforçando a capacidade de resposta em eventos de grande porte. O ministro Alexandre Padilha destacou o comprometimento das equipes e a estrutura montada ali no local. E vale a gente também lembrar que o Ministério investiu 53 milhões de reais para fortalecer a rede de saúde em Belém do Pará. E os recursos vão ampliar a capacidade de atendimento na cidade, deixando um legado duradouro para a população após a COP30. A gente monitora todos os atendimentos que são feitos. A pessoa chegou lá para atender num pronto-socorro, numa UPA, numa UBS, aqui na Blue Zone, na Green Zone, e fala, ó, tô aqui, mas tá aqui por conta de quê? Tô aqui por causa da COP, tô trabalhando na COP, tô participando da COP, vim aqui para visitar. Se
você identifica essa pessoa, são 1.000 atendimentos, isso era mais ou menos até as 2 da tarde, na hora que eu visitei lá, agora já deve ter aumentado. Desses 1.000 atendimentos, apenas 1% precisou de algum tipo de internação, está com 6% em observação, a gente tem pontos de observação, a gente montou um hospital de campanha aqui para reforçar a estrutura, fizemos investimentos de reforma das unidades de saúde de Belém do estado do Pará. E o que é importante, Luciano? Isso aqui está acontecendo para a COP, mas vai ficar como um legado de saúde aqui para Belém e para o estado do Pará. Só hoje nós anunciamos um investimento, por exemplo, aqui no estado do Pará, de 6 novos equipamentos para radioterapia do câncer, pelo Agora Tem Especialistas, que vão ser instalados aqui em Belém, em Santarém, em Castanhal, no interior do Pará. É uma verdadeira transformação no cuidado do câncer, como legado da COP, com essa ideia de a gente adaptar o sistema de saúde para cuidar melhor da população aqui da Amazônia, das populações mais afetadas pelas mudanças climáticas. Pois é, gente, as carretas de atendimento especializado continuam aí percorrendo o país e já alcançaram mais de 9.000 pacientes e 22,4 mil procedimentos em 33 unidades móveis, oferecendo consultas, exames, biópsias e até cirurgias. Em Ribeirão Preto, 720 pessoas voltaram a enxergar após cirurgias de cataratas realizadas diretamente na carreta oftalmológica. O programa leva profissionais especializados a regiões de difícil acesso e pretende colocar 150 carretas em funcionamento até o ano que vem, alcançando localidades historicamente totalmente desassistidas. A previsão é de permanência mínima de 30 dias em cada município. Também, em São Paulo, em Araras, o Hospital São Leopoldo Mandic inaugurou 8 novos leitos de UTI destinados ao SUS, fortalecendo a capacidade de atendimento de média e alta complexidade da região. Atualmente, o hospital conta com 155 leitos, sendo 73 destinados à rede pública de saúde. E por último, Matheus, mas claro, não menos importante, o Alexandre Padilha disse que o Ministério da Saúde prepara medidas para combater médicos que divulgam e faturam em cima de conteúdo anti-vacina nas redes sociais sobre uma síndrome sem comprovação científica. O ministro afirmou também no X, antigo Twitter, que prepara ações com o advogado-geral da União, Jorge Messias, para combater a desinformação com relação às doses de reforço da vacina. Bom, por hora, essas são as novidades no SUS, no Ministério da Saúde. Qualquer outra atualização, volta a te chamar por aí. Matheus, é contigo. É isso então, e em entrevista ao programa Bom Dia Ministra do canal Gov, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, falou sobre os desafios e as ações do governo Lula na luta pela igualdade de gênero. São 110 milhões de mulheres e meninas no Brasil e nós temos a responsabilidade de articular todas as políticas públicas exatamente em defesa da igualdade de gênero. Isso não significa disputa, isso não significa querer ser melhor que os homens, isso significa ter o lugar, não é, de direito das mulheres e que são em todos os lugares da sociedade, seja do ponto de vista das relações sociais, da convivência, da escolha das profissões, não é? E da integridade física, obviamente, de todas as mulheres. Então, se de um lado nós queremos as mulheres protagonistas, por exemplo, nós queremos que a lei de igualdade salarial seja aplicada. A mesma função, o mesmo salário. E as mulheres, claro, tendo acesso a essa igualdade salarial, as mulheres serão muito mais autônomas, as mulheres se sentirão mais respeitadas, mais valorizadas, mais motivadas, inclusive, em crescerem na sua carreira profissional. E essa é uma questão que o presidente Lula tem batido muito e que eu faço um apelo aqui a toda a mídia para que nos ajude nisso. Nós temos, né, um programa de pró-equidade, nós reunimos as empresas, junto com o Ministério do Trabalho, saiu agora o 4º relatório nacional, as empresas estão sendo multadas
disputadas, mas ainda é pouco. Nós queremos e precisamos agilizar esse processo da igualdade salarial. E já está provado que quando isso acontece, quando as mulheres são respeitadas no seu ambiente de trabalho, sem sofrer assédio, sem sofrer nenhum tipo de violação, né, dos seus direitos, essa mulher tem muito mais condição, capacidade, equilíbrio emocional para isso. Também, né, programas de saúde mental que atendam às necessidades das mulheres, porque a gente sabe que as mulheres ainda estão em dupla, tripla jornada de trabalho. Nós estamos permanentemente em campanha contra todo tipo de violência. Agora, mais uma vez, os 21 dias de ativismo pelo fim da violência e qualquer tipo de racismo, né, nós vamos movimentar o Brasil nesse sentido. Então, tanto a articulação com as políticas públicas de educação, saúde, cultura, assistência social, agricultura, falar com as mulheres do campo, as mulheres que estão produzindo os alimentos nesse Brasil, né? Falar com as jovens, com a juventude, que elas sejam protagonistas de projetos de futuro, né? E jamais de submissão a todo tipo, não só de violência, mas de preconceitos, de subestimação das capacidades das mulheres. Então, essa é a meta do Ministério, atuar permanentemente, diariamente. Por isso eu tenho viajado o Brasil, tenho ido, inclusive fui também 2 vezes ao Amapá, pretendo ir ainda esse ano para inaugurar a Casa da Mulher Brasileira em Macapá. Espero que até a primeira quinzena de dezembro a gente inaugure essa casa, que vai ser um marco, né, para que o Estado e o município de Macapá, pela região metropolitana, atenda as mulheres vítimas de violência e seja uma referência da rede de proteção a todas as mulheres. Então, essa é uma luta árdua, é uma luta de uma sociedade de classes, é uma luta de uma sociedade que ainda discrimina a mulher, embora a mulher já provou, né, há muito tempo que ela pode estar, tem capacidade de estar em todos os espaços, com muita competência, com muita dedicação e com muita determinação. Então, essa é uma luta travada, né, no seio do próprio capitalismo, mas a gente vai firme, sempre com o comando do presidente Lula. E o Jornal PT Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã. Ótimo feriado para você e até lá. Tchau!